Bom dia, Pipoca. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Já mandei um cô para você aí. Fica tranquilo. Pipoca, o Diego mandou bom dia pra gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Diego. Ai, ai. Aê, bigodinho. Beleza? Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, tudo bom. E o Breno, hein? O Breno desencanou das aulas de exatas, né? Eu acho. O Bruno tá sumido. Nem em algumas aulas de humanas ele tá entrando. Né? É, Porque ele vai fazer história, né? Eu acho. na real, acho que ele tá assistindo as aulas gravadas. Todas praticamente, porque faz tempo que eu não vejo em alguma aula. É.
Ai, tá acabando a apostila, hein? Tá acabando. Ai, Pipoca, eu tô tão cansada, sabe? Que parece que tem hora que meu cérebro já não quer mais funcionar. Eu sei. Tirando a aula de hoje, faltam 6 aulas. 3 semanas eu acabo. Exatamente quando começa a revisão. Aquelas 2 aulas lá naquela semana lá foi boa. Matou. Tá, assim, no geral, tá todo mundo nesse nível. Alguns professores que ainda têm algumas aulas que vão ser dadas à tarde para arrumar a programação. Mas, assim, diante dessa adversidade que a gente viveu, né, até se acertar tudo, olha, os atrasos dentro do esperado. Não vi nenhum comprometimento assim, nossa, atrasou demais por causa disso. Tá É, tudo dentro do que é o nosso normal, vamos é, dizer assim. é isso mesmo. E o Isso aí. fato de ter as aulas gravadas ajuda bastante, viu? É, Principalmente nesse momento. e elas estão ficando gravadas quanto tempo? Ou ficam? Tá lá, desde que a gente começou a ter aula, tá lá no YouTube. Ah, tá. Mas eu Entendi. acho que agora ainda mais, porque às vezes você tá tão cansada, você assiste a aula e aí você perdeu aquele detalhezinho. Aí você vai fazer exercício e fica batendo a cabeça. Aí você vai lá, pega a aula, sabe, dá aquela olhada, vai, então é isso. Uhum. E naquele. E as minhas lousas, entre aspas, o Rubão põe lá no AVA, né? Põe no AVA, e alguns professores também jogam no grupo, a gente tem acesso a todo o material. A gente não tem. Tá. O Legal. AVA Ô, a gente tem. professor, na verdade, as suas lousas eu procurei, eu não achei. Você tem enviado pro Rubão? Sim. Então eu vou pedir pra ele, porque não tá no Ava, não. Nenhuma subiu até agora. É mesmo? Sim. Nossa, estranho. Porque Então, sempre tá lá as procurei. coisas. Será que ele não tem posto? Pô, vou falar É para que ele. não é o Rubão que coloca mais diretamente, né? Quem é? Ah, eu não sei, sei lá. Ah, Sei, mas eu sei que não é ele que coloca diretamente mais. mas eu mando direto para ele, né? Para ele eu mando. Agora, eu vou conversar com ele, porque mandar para ele e mandar para vocês no grupo, para mim é a mesma coisa. É que no grupo fica muita coisa, né? Não sei. Se vocês acharem que deve pôr, eu ponho no grupo também. Não tem problema nenhum. Porque eu salvo, já está salvo direitinho. Enfim. Bom, vamos lá, né? Então vamos lá. Share screen. Share. Lá, lá, lá. Pronto. Estamos dentro? Beleza. Muito bem. Aula de hoje. Outra aula fácil. Outra aula fácil. Hoje nós vamos falar sobre o campo gravitacional. Tá? Aquele tal Gzinho, aquele tal que vocês falam, é a gravidade. É exatamente isso. Bom, como a força de atração gravitacional do Newton, que é a lei da gravitação geral, é uma força de campo, então, logicamente, as forças de campo só ocorrem quando nós temos um campo presente. Então, a força elétrica só acontece porque nós temos um campo elétrico. A força magnética só acontece porque nós temos um campo magnético. E a força de atração gravitacional também terá
um campo gravitacional. Essas forças de campo são aquelas que ocorrem a uma certa distância. E essa aqui foi o grande problema, né? As pessoas tinham dificuldade, né, de entender isso. Lógico, né? Porque contato é fácil você identificar a força, agora a distância é difícil. No começo achavam que existia até um tipo de um éter que ligava os corpos invisivelmente para que eles pudessem se atrair, etc. Tal. E aí o Newton matou. Então, a ideia que eu falei na aula passada, todos os corpos se atraem na razão direta do produto das massas, na razão inversa do quadrado da distância, isso ocorre porque todos os corpos criam em volta, todos os corpos que possuam massa criam em volta dele uma região do espaço chamada de campo. Eles modificam o espaço em sua volta. Lógico que tem um limite isso. Quer ter uma hora que você já não pertence mais a esse campo e, portanto, você não vai receber essa força. No espaço, por exemplo, que é um exemplo que a gente vê em filme, basicamente, tem momentos em que a gente percebe que os corpos não recebem mais nenhuma força. Nesse momento, eles estão em MRU, para todo o sempre. Até que passe perto de outro corpo que cria um campo gravitacional e, portanto, aplique uma força nesse corpo. Tá? Logicamente que esse campo gravitacional criado por essa canetinha não tem significado nenhum. Não tem significado, não tem intensidade suficiente para atrair outro corpo. Mas que existe, existe. Agora, corpos que possuem uma puta de uma maçona, opa, esses criam. Normalmente são os planetas, as estrelas. Tá? E é esse campo que nós estamos submetidos. Talvez o campo da Lua, de Marte, sei lá o que o pessoal está chegando, né? Onde sai no jornal que tem evidências de água na Lua. E que a Lua, portanto, pode ser uma parada estratégica para atingir outros planetas. Isso tudo vai acontecer, eu não tenho dúvida alguma disso. Não vou estar vivo, logicamente. Mas talvez vocês, talvez. Bom, muito bem. Então, vamos começar imaginando que, por exemplo, isso aqui seja um planeta, e eu fiz de propósito de azul, representando, por exemplo, a Terra. Mas nós vamos vamos generalizar isso, tá? Considerando também que os planetas sejam aproximadamente esféricos, né? Se eu tiver um corpício nas proximidades de um planeta, um corpício de massa M, esse corpo vai ficar submetido a uma força, tá? É importante perceber que esse corpo vai estar a uma certa distância, por exemplo, da superfície do planeta. Essa distância a gente pode chamar de altura ou altitude, e que eu representei pela letra H, que a gente chama, pode ser de altitude ou altura, ou simplesmente a distância que o corpo se encontra da superfície do planeta. Tá? E, considerando esse planeta esférico, esse planeta teria um certo raio. Certo? E aí eu estou considerando o raio do planeta, chamei pela letra R. Então, essa distância toda aqui, ó, de onde o corpo se encontra até o centro do planeta, eu vou representar pela letra D. Esse D será a soma
do raio do planeta, mais a altitude, a altura que ele se encontra em relação ao centro do planeta, considerando esférico. A experiência mostra que esse corpo fica submetido a uma força, tá? Essa força tem essa característica aqui, ó, tá? Ela é em relação, a gente estivesse olhando, ou para nós, no momento que eu imaginar, claro que esse planeta está se movimentando em translação e rotação, mas no momento que a gente se encontra, nesse momento aqui, essa força tem essa característica. Ela é, nós podemos falar que ela é vertical ou direção radial. A palavra radial é porque esse vetor pertence à reta que contém o centro do planeta. Então, a direção radial ou vertical. E, para nós, eu posso falar que essa direção é vertical ou apontada para o centro do planeta. Essa força, gente, é a força de atração gravitacional do Newton. E, portanto, essa força a gente já sabe calcular. Essa força é dada por quem? Pela constante gravitacional, pelo produto das massas, massa do planeta e a massa do corpo, sobre a distância dele até o centro do planeta. Isso a gente já sabe. Porém, esta força aqui, nesse momento, ela faz o papel de quem? Ela faz o papel exatamente daquela força chamada força-peso, cujo cálculo é determinado pelo produto da massinha do corpo vezes quem? Porque, na verdade, essa força-peso, ela é proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a força. Agora, quem é a constante de proporcionalidade? Esse que é o grande lance. A constante de proporcionalidade é a intensidade ou as características do campo gravitacional neste local. Então, neste local, o campo tem as suas características. É que nem o campo elétrico. O campo elétrico ele existe sem precisar, por exemplo, da carga de prova. Você lembra bem no começo do ano. A direção do campo elétrico é a direção que passa pelo centro a reta que passa pelo centro da carga, ou a mesma direção da força de atração ou repulsão. Sentido depende, se a carga é positiva, o sentido de afastamento, se é negativa, de aproximação. Aqui é a mesma coisa. Então, eu poderia representar aqui, nesse ponto, um vetor, que é o vetor G, que me dá as características do campo gravitacional nesse lugar, e que, portanto, teria a mesma direção e sentido da força, a gente sabe. E, portanto, o G, e é experimental isso, ele, na verdade, o que é? É a chamada, ele tem a característica de uma aceleração. Por isso que a gente chama de campo gravitacional, a gente chama de aceleração da gravidade. Porque, se você parar para pensar, isto daqui, ele é, na verdade, o princípio fundamental da dinâmica. Força igual a massa vezes a aceleração. Então, o valor, a constante de proporcionalidade entre a massa e o peso é o G. É a característica. Tá? Olha quem está querendo entrar aí.
Ah, consegui, que legal. Então, eu posso falar para você assim, que o G, que a gente chama de aceleração da gravidade, ele indica, vamos escrever assim, ó, ele indica as características vetoriais do campo gravitacional. Quando vocês estudaram com o André, vocês não estudaram as características do vetor campo elétrico E? Intensidade, direção e sentido? Aqui é a mesma coisa. E depende do local. Então, depende de onde o corpo estiver, o valor, as características do G vai mudar. Se ele estiver aqui, por exemplo, imaginar que isso aqui é a Terra. Aqui nós estamos, por exemplo, na direção que passaria pelo polo. Se ele tivesse aqui, por exemplo, na direção que passa pelo Equador, as características do G seriam diferentes. Se ele estivesse aqui nesse lugar, teria outra característica. Agora, todo esse assunto que eu vou estar falando com você, eu estou considerando, não vou considerar a rotação da Terra. Porque se eu considerar a rotação da Terra, aparecerá uma aceleração centrípeta, não vai aparecer? Que ela compõe essa aceleração do campo gravitacional. Mas essa aceleração é muito pequena. Então, praticamente, eu posso desprezar a rotação da Terra. A maioria das questões vão falar para você. Se não falar, você não está nem aí, esquece. Porque já é um estudo muito mais complicado, se a gente considerar a rotação da Terra. Porque essa força verde aí, ó, não vai ser só essa força verde. Se o corpo, claro que se o corpo estiver na Terra, logicamente na superfície do planeta. Essa força F, nós vamos ter mais uma força que é a força centrípeta. Então, eu vou ter obrigatoriamente uma resultante centrípeta. Porque se o corpo está no movimento circular, a gente sabe, obrigatoriamente a resultante tem que ser centrípeta. E a resultante não é só o peso, vai ser também a força verde. Mas isso se eu considerar a rotação da Terra. Como a gente não vai considerar, e não se preocupe com isso, essa força F, em determinados momentos, será também a resultante centrípeta. O peso será a resultante centrípeta também. Tá? Bom, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso relacionar a força F e o peso, não posso? Então, eu posso escrever assim, que no lugar da força F, eu posso colocar o peso. E que, portanto, seria igual a quem? Gzão, Emão, Eminho, sobre D ao quadrado. Como a gente sabe que o peso é igual a mg, e aí está dependendo novamente do local, isso aqui será igual a Gzão, Emão, Eminho, sobre D quadrado. Aqui está pedindo, pelo amor de Deus, para a gente dar um cancelão aqui, né? É ou não é? Massinha com massinha do corpo. Olha que interessante, compara com o campo elétrico. O campo elétrico dependia da carga de prova? O campo elétrico dependia da carga geradora. E o nosso G da gravidade vai depender do quê? Do corpo que gera o campo. Portanto, como é que se calcula o G, a aceleração da gravidade, o valor do campo gravitacional de um planeta, de um local que pertence a esse campo, é Gzão, massa do planeta, sobre a distância do centro do planeta ao local. Esta é a expressão para nós determinarmos o
campo gravitacional num determinado local. Então, neste local, aqui, a pergunta que eu faço é: e se o corpo estivesse na superfície do planeta? Por exemplo, vamos imaginar que ele estivesse aqui. Tá? Aqui, nós teríamos um valor de G, que normalmente a gente costuma representar por G0. O G0 seria o campo gravitacional na superfície do planeta. Ana, quanto é que vale o campo gravitacional na superfície do planeta Terra? 9,8. Pronto. Tá certo? E, na verdade, esse corpo também vai ser atraído por uma força aqui, ó, que tem direção radial e aponta para o centro da curva. E esse G será igual a quem? Gzão, massa do planeta sobre... E agora? Seria o raio do planeta. Pronto. E aí, com esses dados, sabendo, por exemplo, o raio da Terra, a massa da Terra e o Gzão, ora, você calcula o G do planeta, para qualquer planeta. Você pode calcular o G. Repara, portanto, novamente, que ele independe da massa do corpo. Tudo bem? Corpos próximos à superfície do planeta, o G é muito parecido com o G da Terra. A gente pode considerar até como sendo igual, tá? Mas altera. Quando eu falo superfície do planeta, por exemplo, estou falando ao nível do mar. E ao nível do mar, a Ana falou que é 9,81, não foi, Ana? Isso, Pro. Sabe quanto que é o G em São Paulo? Alguém tem ideia? 9,79. Mas a diferença é muito pequenininha, tá? Agora, repara aqui, ó, que vai ter um momento em que essa distância é tão grande, tão grande, tão grande. Ô, Bigodinho, quanto é que dá um número dividido por 0? É inexistente, não é? Ah, isso é história para matemático. Tá bom, vai. Quanto é que dá um número dividido por um número tendendo a 0? É infinito, não é? Tende ao infinito. Infinito, muito bem. Essa é uma função que o pessoal que vai para exatas, que são poucos, vão conhecer, a chamada função limite, que vai chegar a dividir por 0, pelo menos por tender a 0. Então, você entende bem, ó, se eu tiver numa distância mas muito grande, ou seja, quanto que dá um número dividido por infinito? Hein, David? Tende a 0. Perfeito. Então, no momento que eu estou a uma distância muito grande do planeta, o G tende a 0. Até o momento que ele ele escapa do campo gravitacional. Então, quando a gente fala que G é 0, é que ele escapou do campo gravitacional. Tá? Então, gente, quando a gente vê, por exemplo, por aí, G igual a 0, ausência de gravidade, esquece, meu, isso é errado. Não é ausência de gravidade, é ausência de compressão. É aquela ideia da imponderabilidade. Todo mundo caindo, variando a velocidade de maneira igual. E se você tiver, por exemplo, nesse lugar aqui, ou tiver, por exemplo, uma espaçonave aqui, dando volta aqui, ó, todo mundo vai ficar submetido à mesma aceleração.
que é a centrípeta, que é esse G. Como todo mundo está na mesma aceleração, todo mundo varia a mesma velocidade. Ninguém pressiona ninguém. Por exemplo, a normal não existe. Então, você tem a sensação de estar flutuando, que é a sensação da imponderabilidade. Não é ausência de gravidade, hein? Então, quando a gente vê os filmes, os caras flutuando, o cara jogando lá, o cara pega um copo d'água, joga água, a água vai flutuando. Ah, ausência de gravidade. Não, 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 não. Imponderabilidade. Está todo mundo caindo com a mesma aceleração. O corpo não cai porque ele está com uma velocidade correta. Isso é história para a próxima aula, que são as chamadas velocidades orbitais. Certo? Acabou a aula. Vamos tomar café, vamos comer um pastel na feira ou vamos fazer uns exercicinhos? Podia ser os dois, né? Podia ter os dois, né? Rubão podia pagar uns pastel de feira para nós, né? Falar para ele, Rubão, paga um pastel de feira aí. Deixa eu ver. Quando eu estava na Brigadeiro, tinha uma feira, não tinha, perto de lá? Tinha de sábado. Olha aí, que beleza. Agora, na Vila Mariana, tem uma... Quinta-feira, atrás do Liceu. Isso mesmo. Rua Marcelê. Coronel Lisboa. Não, na Coronel Coronel Lisboa. Lisboa, isso mesmo. É o meu pedaço. Nasci e me criei nessa região. Nasci na Rua Rio Grande. Meu escritório é da empresa de produção de eventos na Rua Marcelesa. Morei na Rua Pelotas, morei na Madre Cabrini. Ali me criei. Eu sou um vilamarianista puro. Muito bem. Então vamos lá. Aula fácil, hein? Então, vamos começar. Primeira questão. Vamos ler. Já começa com um erro de português. A massa da Terra. Faltou um D. É 81 vezes maior que a massa da Lua. E seu raio é aproximadamente 3,7 vezes maior. Desprezando os efeitos ligados à rotação, tá vendo? Determina a intensidade do campo gravitacional da Lua em função do campo gravitacional da superfície da Terra. Alguém sabe meio de cabeça quanto que é o G da Lua? 1,6, né? Alguma coisa assim? Muito bem, Ana, muito bem. Isso aí. Na verdade, é 6 vezes menor. Então, na Lua, você cai mais lentamente. É por isso que quando você vai ver lá os filminhos na Lua, o pessoal lá na Lua, tal, a gente vê que os caras ficam andando, aquela coisa, em câmera lenta. Por quê? A proporcionalidade entre a força-peso e a massa é o G, que é 6 vezes menor que nós estamos acostumados. Tá? Mas vejam como é simples fazer uma questão dessa. E a metodologia é sempre a mesma. Então, o que ele falou? Que a massa da Lua, ela é... Opa! Ele falou que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. Que mais? E que o raio da Terra, ele é 3,7 o raio da Lua. Então, ele quer... A pergunta é, quanto é que é o G da Lua em função do G da Terra? É isso que ele quer. Certo? Bom, gente, truque sempre a mesma coisa. Bom, como é que eu calculo o G da Lua? Gzão, massa da Lua, raio da Lua, cuidado, ao quadrado. É na superfície da Lua, né? Então é o raio, correto?
Muito bem. E o G da Terra? Gzão, massa da Terra, sobre o raio da Terra, ao quadrado. Tudo bem? Bom, só que ele deu uns toques aqui. Ele falou que a massa da Terra vale 81 vezes a massa da Lua. E o raio da Terra é 3,7 raio da Lua ao quadrado. Cuidado com a maldição do quadrado. Não esqueçam. Então, aqueles truquezinhos que eu já ensinei vocês. Vamos fazer mais uma vez, vai. Como se estivéssemos na quinta. Gzão. 81 massa da Lua. 3,7 ao quadrado. Raio da Lua ao quadrado. Beleza? O que é isso daqui? G, raio da Lua ao quadrado, M. O que é isso aqui? G da Lua. Concordam? Então, olha lá. Vou reescrever. G da Terra é igual a 81 sobre 3,7 ao quadrado, vezes quem? G da Lua. Pronto. Temos que fazer essa conta, né? Então, eu vou isolar o G da Lua aqui, ó. Isolando o G da Lua, como é que vai ficar? Isso aí. Então, o G da Lua, como é que fica? Isolando. Vai ficar o G da Terra vezes quem? 3,7 ao quadrado sobre 81. Só para, não quero perder muito tempo, mas só para a gente bater aqui, ó. Quanto que é 3,7 ao quadrado? Alguém tem um acesso rápido aí? 13,69. Tá. E dividido por 81. Ô, Ana, multiplica para mim 13,69 vezes 6. Quanto que dá? 82,14. É. Então, isso aqui, e essa conta daria quanto? 13,69 por 81. 0,169. Que é um sexto. Que é um sexto. Tá? Então, é aproximado, ficaria G da Terra dividido por 6. Tá? E que, portanto, poderíamos escrever. Faz essa conta para mim, Ana. 9,81 dividido por 6. Quanto que dá? 1,635. Pronto. Esse é o valor do G da Lua. Tá? Não precisa decorar, não precisa nada, né, gente? Só para a gente fazer. A técnica de resolução desses tipos de exercício serão sempre as mesmas. Sempre nessa mesma pegadinha. Vamos lá. Claro que essas questões são bem diretas, mas normalmente conta uma historinha, tal, e no final é isso que nós precisamos. Vamos ver o segundo. Professor, posso tirar uma dúvida? Lógico. É porque o meu resultado no final deu 1,65. Tem problema ter passado um pouquinho do senhor? De jeito nenhum. De jeito Aqui. nenhum. Tá?
A aceleração da gravidade na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Isso a gente sabe, né? Quando deixam. Na Terra, ele quer dizer na superfície. Um astronauta com seu traje espacial pesa 2.000 newtons. Ó, o peso do astronauta na Terra é 2.000 newtons, portanto, a sua massa é de 200 quilos, certo? Aí ele fala assim, olha, o diâmetro do planeta Marte, vou pôr assim, o diâmetro do planeta Marte é 2 vezes... Não. O diâmetro do planeta Marte é a metade do da Terra. Então, o diâmetro do planeta Marte é a metade do da Terra. E a sua massa é 10 vezes menor. Então, a massa do planeta Marte é 10 vezes menor do que o da Terra. Massa da Terra dividido por 10. Determine o peso do astronauta em Marte. Então, eu quero saber qual é o peso do astronauta em Marte. Pergunto para você, o que eu preciso saber para calcular o peso dele? Primeiro determinar a massa e depois a gravidade de Marte. E Eu multiplica. preciso de qualquer forma achar o G da gravidade, né? Isso. De Marte, correto? Muito bem. Porque a massa a gente tem, né? Não tem? Sim, só tem que Quanto dividir por vale? 10. Quanto que vale? 200 quilos. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos na pegadinha, esqueminha. Começamos. Vamos montando. Quanto que vale o G da Terra? Gzão, massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. Quanto vale o G de Marte? Gzão, massa de Marte, sobre o raio de Marte ao quadrado. Certo? Porém, ele deu algumas coisas para nós aqui, não deu? Vamos utilizar. Ó, o G de Marte é Gzão. Quanto que é a massa de Marte? 1/10 da Terra. Posso pôr já assim? Posso? E o raio? Bom, se o diâmetro é a metade, o raio também é, né? Então, o raio de Marte, quanto que é? É o raio da Terra dividido por 2. Ao quadrado. Correto? Então, o G de Marte vale. Vou escrever mais uma expressão. G igual. Massa da Terra, 10. Raio da Terra ao quadrado dividido por quanto? 4. Olha a maldição do quadrado. Portanto, isso dá o quê? Vê se você concorda. Que eu vou escrever G, massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. Quanto que é 10 por 4 aqui, né? Isso aqui vai ficar como? 2/5? Vai ficar 4 sobre 10, concordam ou não? Certo?
O que é G, massa da Terra, raio da Terra? G da Terra. Pronto. Então, como é que fica? Nós vamos ter que o G de Marte... Opa. Nós vamos ter que o G de Marte é igual a G da Terra vezes 4/10. Ou, como ele deu o G da Terra, 10 vezes 10/4. Portanto, o G de Marte é 4 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Aí, seguindo a sugestão da Ana, o peso do astronauta em Marte será... A massa é 200, né, Ana? Isso. E o G de Marte é 4. Portanto, ele pesa menos, né? Então, é isso que é importante. O G, ele é a proporcionalidade entre a força de atração e a massa. Portanto, vale 800 newtons. Tá fácil? Ou não? Certo? Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer um difícil? Difícil não. Só os caras inventam história. Vamos lá. Um planeta esférico, perfeitamente esférico X, tem raio RX. Vou escrever. E densidade absoluta μ. Eita, diacho. Densidade absoluta. Mandou usar a letra μ. Tá bom. Enquanto outro planeta também perfeitamente esférico tem raio 5 vezes RX. Então, ó, o raio do planeta Y é 5 vezes o raio do planeta X. E densidade absoluta o dobro. Então, μ do planeta Y é 2 vezes o μ do planeta X. Sendo Gx a intensidade da gravidade da superfície X, do planeta X, e Gy a mesma coisa, determinar a razão Gy sobre Gx, desprezando as rotações. Tá vendo? Toda hora tem essa relaçãozinha aí. No dia que vocês quiserem, dá uma pesquisadinha para vocês verem. A aceleração da gravidade considerando a rotação no equador, no polo, num ponto qualquer, bem legal. Sempre vai ser uma resultante, mas é uma resultante que é praticamente a mesma, entendeu? Mas é quando você vai lançar, por exemplo, aqueles daquele filme que eu falei, como é que é mesmo que o meu amigo falou, escreveu no chat semana passada? Como é que era mesmo? Esqueci, caramba. O filme de novo. Esqueci o nome. É Estrelas Além do Tempo, né? Isso. Tem que considerar. E é interessante que aparece numa losona dela de giz. Ela sobe numa escada para escrever e para deduzir. Ela considera a rotação. Interessante. Mas isso é muito específico, né? Então, ele quer a razão entre Gx e Gy. Então, temos que achar. Professor, ao contrário, não é? Não sei. Razão entre Gy e Gx. Muito bem. Vou tentar um truque aqui que me ensinaram.
Ridículo. Esse tuque. Não serviu para nada. Então, eu quero GY sobre o GX. Tá? Bom, repara. Quando você vai fazer um problema desse tipo literal, nós temos que usar o que foi dado, né? O que foi dado? O raio e a densidade. Aí ele fala, considerando o planeta esférico, essa massa específica seria a densidade volumétrica. Então, eu vou começar por aqui, ó. Como é que se calcula uma densidade mesmo, que você aprendeu no primário? Massa sobre volume. Massa sobre volume, correto? Meu Deus do céu, mas e agora? Eles deram o volume? Não, eles deram o raio. É uma esfera? Quem é que dá a geometria aqui de figuras, etc? Tião? É. Qual é o volume de uma esfera? 4πr ao cubo sobre 3, eu acho. 4/3 de πr ao cubo. Professor, precisa saber isso de cor. Precisava. Não tinha muito o que fazer aqui, não, meu. Infelizmente. Então, o problema é que eles arrumaram pelo em ovo, né, para você. Um problema super simples, mas que os caras... Oi? Que? Ó. Então, para mim, o Mi, eu vou colocar desse jeito. Tá? Mas por que que eu estou fazendo isso? Porque a gente sabe que a massa aparece, né? Na expressão do G, não aparece a massa? Então, no lugar da massa, eu tenho que colocar o Mi horas. Então, isolando a massa, como é que vai ficar? Vai ficar Mi vezes quem? Vezes 4, vezes π, vezes o raio ao cubo, dividido por 3. Pronto. Então, toda vez que eu aparecer a massa, eu coloco isso aqui, porque Mi eu sei e o raio eu sei. Então, a única dificuldade seria essa. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Quem é o GX? Gzão vezes quem? Atenção agora. Massa de X. Quem é a massa de X? Essa encrenca toda aqui, ó. MiX vezes 4 vezes π vezes Rx ao cubo dividido por 3. E ainda tem na expressão o raio de x ao quadrado. Certo? Aqui tem um cancelão aqui, ó. Ó. E aí eu vou reescrever, tá? E aí depois já vou reescrever o y já com essa dedução que eu acabei de fazer. Então, como é que se calcula o gx em função da densidade? Vou colocar aqui, ó, é 4/3 de Gzão, quem mais? Vezes quem? Vezes π, vezes Rx. Estou certo ou não? Errei? Vai me ajudando aí, é muita letrinha, muitos negocinhos, lá, 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 lá. Certo? Bom, seguindo essa linha, quanto seria o GY? 4/3 de Gzão π RY. Correto? Você não quer a razão entre eles?
Então tá. Bom, o que foi dado? Faltou o mi aí. Ó, tá vendo o que eu tô falando? Saco isso aqui. Mi x. Ó, mi y. Então, dá uma olhada. Então, veja. O que eu vou pôr aqui, ó. GY é igual a 4/3 de Gzão vezes π. Quem é o RY? 5RX. Ao cubo, né, no caso? Não. Que eu já cancelei aqui, ó. Ah, verdade. Essa expressão aqui, ela já é a definitiva. Eu fiz antes para não ficar muito complicado, entendeu? E o mi y? Quanto que é o mi y? 2μx. Portanto, GY igual a 4/3. Eu vou arrumar isso, ó. G π Rx mi x 5 vezes 2. Sacaram o que eu fiz ou não? Gx não é tudo isso daqui, ó. Você está vendo que também é tudo isso daqui ou não? Pronto. Então, beleza. Então, o que que nós temos? GY igual a GX, 5 vezes 2, 10. Qual é a pergunta mesmo? Esqueci já. Ah, ele quer GY sobre... Ah, é, isso aí. Então, GY sobre GX igual a 10. Pronto. Então, não é para se assustar com umas questões dessas, gente. Viu? Não é para se assustar. É só você ir fazendo com calma. E que, meu, não passa disso as questões, hein? É essas coisinhas que aparecem pra caramba. Quando aparece. Certo? Vou fazer aqui o 4, embaixo, para já ficar mais fácil para a gente. Vocês estão ainda numa cópia aí ou não? Ou posso ir? Professor, eu acabei chegando em 1 sobre 10, eu não sei onde eu errei. Mas. Boa pergunta. Onde você mora? Hã? Onde você mora? Ah, eu moro no início de Parelheiros, mas por que do nada? Parelheiros? É bem no Parelheiros? início, sim. Beleza, beleza. Vou aí tirar, ver onde você errou. Como é que eu vou saber? Vê aí. Então, tipo, eu não Depois sei você o vê. porquê. Deixa Depois você quieto. vê. É matemática, tá? Agora, se você Breno, quiser, eu vou foi na aí. hora de cancelar? O Pode ser. 300, nós 3.000 com 300, não foi nessa hora? 3.000 com 300? É, porque eu fiz usando a expressão original, sem cancelar os R's. Aí eu parei Ah, nisso. tá. Ah, tá. Tem que tomar Depois eu cuidado. vejo. Eu errei Tem que alguma tomar coisinha cuidado. mesmo. Foi uma álgebra que você fez aí, tá? Tá Tá, bom? beleza, Então, beleza. pode saber onde pode ser sido? Ó, vou te falar. Aqui não, né? Aqui não foi. É que na real, professor, eu não fiz separadinho, eu fiz tudo junto desde o início, sabe? Então, Então, provavelmente eu inverti alguma coisa errada, né? Mas depois eu vejo. Deixa, então vejam, fazer separadinho é melhor, né? tá? Não Tá. tenha pressa, viu? Uhum.
Não tenha pressa. Agora, se você quiser me dar o endereço que eu vou aí ver. Tá bom? Mas rola um almoço aí? Rola e um chazinho também, se você quiser. Chazinho. Caramba, hein? Beleza. Vamos lá. Quarta questão, da UEL. Coloca esse N maiúsculo aí, por favor. Na superfície de um determinado planeta de raio R, a intensidade do campo gravitacional vale G0. Num ponto situado a uma altura 2R da superfície desse planeta, a intensidade do campo gravitacional vale de cabeça. Sem fazer conta. Olhando as alternativas, você marcaria qual? Essa é uma questão rápida, hein? Você tem que fazer. O que aconteceu? Ah, por quê? É porque seria 3R de distância total. Boa! Matou, filho. Matou. Como é quadrado, né? É 9. Essa tem que ser no pau, hein? Papum. Mas estamos aqui. Vamos fazer. Mas, ó, aqui está o centro. Aqui é o raio do planeta. O corpo está a que distância da superfície? 2R. Então, quanto é que é o G no planeta? Ele chamou de G0. Gzão, Emão, sobre R ao quadrado. Quanto é que vale o G do local? Gzão, Emão, R mais 2R. Ao quadrado. Correto? Portanto, o G vale Gzão, Emão, sobre quanto? R mais 2R. 3R ao quadrado. Portanto, esse G vale Gzão, Emão, sobre 9R ao quadrado. Esqueminha de sempre. Vamos fazer aqui, o 9 vai sofrer uma fagocitose. Isso é uma fagocitose, não é? Que aconteceu com o 9? Fagocitose não é isso aí? Esse negócio aí? G igual a quem? Esse é o G. Sobre 9. Resposta A. Certo? Pronto. Sempre na mesma pegadinha, sempre no mesmo esquema. E para acabar a aula hoje, vamos fazer os 5. Posso ir? Eu estou indo muito rápido. Posso ir? Tem ninguém no chat? Cinco. Para que a aceleração da gravidade num ponto tenha intensidade de 1,1 metro por segundo ao quadrado, ou 9 vezes menor que na superfície da Terra, interessante. Então, o G, que ele está querendo, vamos chamar isso aqui de G0 dividido por 9,
Os meus G e os 9 é tudo igual, né, meu? Como é que eu faço um 9 diferente? Puxa a perninha, tipo, faz o finalzinho retinho. Aí vira um Q. Não, Pro, aí a linha, a última linha de baixo, sem enrolar ela. Essa daqui? Não, esse é o G. Ah, eu posso, quer ver, ó, fazer um G assim, ó. Já sei. Melhorou? Bom. A distância desse ponto até a superfície da Terra deve ser 9 vezes. Aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado, hein? Porque, olha, o que é essa distância? Desse ponto à superfície terrestre. Tá? Então, primeiro, o G na superfície da Terra é Gzão emão sobre R, não é? Agora, eu quero aonde, hein? Eu quero Gzão emão, onde tem que ser? Olha ali, há uma distância desse ponto à superfície terrestre. Então, na verdade, é a distância R mais Hzinho. Então, portanto, a pergunta é o Hzinho. É essa distância. Então, aqui está a superfície do planeta. Aqui está o R. E o corpo está a uma certa distância H. É isso que eu quero. Tudo bem? Então, é R mais H ao quadrado. Tudo bem? Bom, ele quer essa relação aqui. Então, no lugar do G, ó, eu vou escrever G0 sobre 9. Certo ou não? Que é igual a Gzão, emão, R mais H ao quadrado. Certo? Bom, e agora? Vou continuar mais um pouco. Quem é o G0? O G0 é Gzão, emão, sobre R ao quadrado, certo? Mas ainda tem um 9 aqui, ó. Embaixo. Isso daqui, ó. E aqui fica Gzão, emão, R mais H ao quadrado. Certo? Bom, vamos lá. Gzão com Gzão, emão com emão, correto? Posso? Aqui o R vai ficar ao quadrado, não vai? Posso cancelar esse R quadrado com esse R quadrado? Pode, dona Isa. Eu vou invadir a sua casa também. Tem almoço aí? Tem Hoje chá aí? você está com sorte. Hoje tem? E tem Porque chá minha também? filha está em casa. E tem chá também? Ah, se precisar, a gente faz também. Chá, Pode, café. pode cancelar o R quadrado, esse R quadrado com esse R quadrado? Pode, porque não tem como ser zero, é uma distância.
Matematicamente pode? O que é R mais H ao quadrado? Mas matematicamente não pode. Então, pronto. Que conversa fiada é essa? Então, espera, vamos reescrever. Vamos reescrever essa bagaça. 1 sobre 9R ao quadrado igual a 1 sobre R mais H ao quadrado. Você faria como isso? Esse R mais H ao quadrado, o que é? Eu colocaria as incógnitas tudo em um membro só. Tá. E aí isso daqui, o que tiraria a é? Isso aqui, como é que faz essa bagacinha aqui, ó? Pro, a gente não vê o seu cursor, pelo menos eu não vejo. Ah, não? Pois é, eu também não consigo, não. É mesmo? É. Caceta. Então, eu Agora, não sei dizer então que tá. bagaça. Tá, como é que você desenvolve isso? Isso é um produto notável. E aí? R ao quadrado, mais 2R mais H ao quadrado, certo? Mas você não pode jogar para o outro membro, fazer uma multiplicação em x e você tirar a raiz? Porque é 9, 9 tem raiz, e do outro lado é 1. E 1 tem raiz. Precisa passar para o outro lado? Não, mas é só para mim é mais visualmente mais Não, prático. cuidado. Em matemática pode fazer isso? Não, porque Você vai perder uma raiz. Sim. Toma cuidado, tá? Até eu me lembro que na aula passada quem falou para fazer isso foi a Ana, não foi, Ana? Para tirar a raiz dos dois lados? Uhum. Então, mas toma cuidado, porque na hora que você tira a raiz fica mais ou menos. Então, em matemática, não tem que tomar cuidado. Agora, em física, uma das respostas não vai ser. Eu vou te falar, eu fiz desenvolvendo isso, uma das respostas dá negativa. Uma das respostas dá menos 1/4. Então, ela não presta para a gente, tá? Então, não é hora de ficar perdendo tempo. E você olha as alternativas. Então, extraindo a raiz, fica 1 sobre 3R. E desse lado, 1 sobre R mais H. Agora se multiplica em cruz, né, Isa? R mais H é igual a 3R. Portanto, quanto vale o H? 2R. E a resposta seria B de bola. Certo, gente? Olha que maravilha, eu terminei a aula com 10 minutos de antecedência. Acho que foi a primeira no ano. Eu sempre invado a aula do Rubão. Que maravilha, que beleza. E o Rubens sempre invade nosso almoço. Exatamente. Porque a aula dele vai até 1h20. E ele termina no horário, né? Porque não é de praxe. É isso aí. É isso aí, gente. Stop Cherry. Eu vou falar com o Rubão sobre essa dedurada que vocês deram, que as minhas aulas não vão lá para o AVA. Eu vou falar com ele para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver o que tem aqui. O chat está fraco Professor, hoje. na real, a gente pode perguntar para ele na próxima aula, se você quiser. Gostaria. Você marca aí? Eu pergunto. Se eu esquecer alguém, mas alguém pergunta a coisa. Tá. Eu acho que não esqueço, não. O que você escreveu aqui? Rubão e Dieguinho. Não, aqui rouba almoço. O Dieguinho também. O Dieguinho também?
Ô, filha da mãe. Então tá bom. Gente, boa semana. Estaremos aí a semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, Pro. Obrigada. Professor, obrigadão e boa semana. Ó, Você também. Tchau, queridos. Tchau.